eu vejo assim, Jordano, que o município de Santa Vitória, quem acompanha já de longa data, sabe que atravessou uma crise muito violenta na década de 80 e de 90, né? E essa crise no meio hortícola, ela trouxe uma quebra a muitas empresas grandes, tradicionais de Santa Vitória, né? E aí se começou a se criar a partir daí uma nova identidade de produção em Santa Vitória, que muitos daqueles funcionários que eram capatazes, gerentes de granja, mecânicos que atuavam na lavoura hortícola, nas empresas grandes, passaram a se aventurar e começar a formar um novo padrão de produtor, para o produtor pequeno de arroz e médio. Santa Vitória, antigamente, aqui eram mais os tradicionais, as empresas grandes aqui do município que lidavam com essa atividade. Mas a partir dessa crise que houve na década de 80 e 90, se abriu uma oportunidade e aí surgiram novos produtores. Dentro desses novos produtores, eu tive a possibilidade, pelo conhecimento de causa, por estar integrado ao sistema hortícola do município, a oportunidade de poder me tornar um produtor também, como hoje tem tantos outros que nem eu aí, que estão produzindo no município, produzindo arroz e muito bem. Por isso que é importante, e aí fica uma mensagem para a comunidade de Santa Vitória, para todo cidadão, e que um gestor do município tem que entender a natureza do nosso município, né? E o potencial que esse município tem para direcionar as ações e os estímulos e os incentivos em cima dessa natureza e desse potencial. E a nossa cidade ela tem o potencial de produção agrícola que tem que ser estimulado, cada vez mais incentivado, desde o produtor de pequeno porte ao grande produtor, que hoje se alia ao poder público na ajuda de várias demandas que deveriam ser obrigação do município e que muitas vezes o município não consegue entregar, e é lá o produtor que está ajudando aquela comunidade. Isso tem que ser estimulado. O que a gente faz aqui, e é bom ressaltar isso à comunidade, qualquer solução que nós possamos apontar para a sociedade não é no tom de crítica e de fazer simplesmente a crítica pela crítica. É porque nós temos que apontar, nós temos que fazer um diagnóstico, um levantamento dos problemas para que a gente possa apontar possíveis soluções. E eu acho que é isso que a sociedade quer de um grupo que postula a gestão do município. Humberto, que mensagem que a gente pode passar, né, para esse pequeno produtor que hoje acaba tendo muitas vezes dificuldade na sua produção, né, dificuldade, o município ainda não enxerga esse consumo local, né, eu acho que o poder público deveria estimular um pouco mais isso. Existe um consumo que é do próprio município, através das escolas, da merenda escolar, né, mas também estimular através de feiras comunitárias, através de incentivo desse pequeno produtor, um empreendedorismo aí, né? Ou seja daquilo que já existe ou de novas empresas, novos empreendedores, né? Em várias áreas da área agrícola, porque não é só arroz, gado, soja de que a gente vive, né? Nós temos vários empreendimentos que podem bater a porta de Santa Vitória, né? É por isso que é importante, Jordano, a gente fazer essa integração e ter essa dinâmica, essa visão de que uma classe da produção não pode viver sem ter um alinhamento com a outra, né? Eu pego um exemplo aqui, tu falou dos pequenos produtores, há uns anos atrás aqui, foi liberado um produto para uso na lavoura roseira, e a gente descobriu depois aqui, através de informações de fora, de que esse produto era extremamente danoso à apicultura, né? Então a gente precisa na lavoura usar por correção da lavoura, às vezes inseticida na lavoura. E determinados inseticidas que a gente vai usar pontualmente pode trazer um prejuízo. Então eu lembro que na época aqui, como produtor acabei usando e depois a gente teve conhecimento que trouxe esse prejuízo para a apicultura e acabou não sendo usado mais esse tipo de produto. Então, assim, são detalhes assim, ó, precisa, e nós como produtores na nossa atividade precisamos dos apicultores, porque eles também, através daquilo que eles criam, porque nem todo Claro. inseto é para o mal, é para o bem, a gente precisa do cuidado dos argumentos, porque isso traz benefícios também para a nossa agricultura. No caso do apicultor, os pequenos produtores na questão da parte comercial, de organizar, de ter a expectativa de poder ter uma garantia de que aquilo que eles estão produzindo vai ser colocado no mercado local aqui, para que eles possam atingir as suas metas, seus objetivos, ter a sua receita, ter os seus ganhos financeiros,
Tem a questão da pesca dos pescadores, que eu gostaria até de que tu abordasse o tema, para que a gente poder falar, porque é uma classe que a gente vê hoje que os recursos naturais da lagoa estão se esgotando e que a gente precisa fazer uma política mais efetiva para contemplar, para beneficiar o pescador, porque vai chegar um momento que nós não vamos ter mais pescador na nossa região, na nossa lagoa, em função da inviabilidade. Não vai ter sustentabilidade a pesca no nosso município. Nós tivemos, até é importante, já entrando nesse assunto, né, Humberto? Nós tivemos visitando hoje uma agrovila de novo, que na sua maioria é formada por pescadores, né? E nos surpreendeu o comentário de um pescador de que nós temos dois problemas hoje na pesca, né? Um problema na produção e um problema na venda, né? E nós íamos preparado para ele nos dizer que o problema era na pesca, vamos dizer assim, mas ele ainda diz assim, olha, eu pesco, o problema é que eu não consigo vender. Né? E aí entra duas questões importantes da pesca, já entrando nesse tema, que é, né, até uma ideia que eu vou deixar para tu é o homem que sabe, né, explicar para o pessoal, que é um projeto, né, que está se estudando, e ideias que se tem de fomentar a reprodução de peixes nas lagoas, mas também, assim que o pescador consiga conseguir escoar essa produção de uma forma legal, mas sem muita burocracia. A gente vê hoje que a burocracia ela empaca muito a venda de produto. Muitas vezes eles são pegos por fiscalizações, né? Elas têm que existirem, mas talvez elas não pegariam eles se tivesse o estímulo do poder público para que eles se legalizassem ou se tivesse uma maneira de nós podermos aliviar um pouco esse processo burocrático de legalização. Né? Porque a gente vê muito essa questão, que é uma queixa geral, né, Humberto, entrando não só na pesca, mas na produção agrícola inteira, é o excesso de burocracia, né? O engessamento burocrático e a mão pesada da caneta na hora de fiscalizar. Que eu acho que o cunho da fiscalização é a educação, e não a punição ou a arrecadação. E muitas vezes o produtor rural, assim agora o pescador, acaba deixando a sua produção perdida por causa disso, né, Humberto? Mas vamos entrar na questão do repovoamento, que é bem interessante essa ideia, né? Eu digo assim que se tivesse a possibilidade hoje do beneficiamento do peixe, teria um valor agregado sobre o produto e estaria benefício ao produtor, porque sabidamente em função do despovoamento da lagoa hoje, a receita do pescador ela tem estado muito presumida. E o pescador hoje, ele praticamente está dependendo do auxílio do governo, que é no período de defesa ali que ele recebe um auxílio, né, financeiro por parte do governo, mas não é suficiente, porque o ideal seria que a lagoa tivesse produção suficiente para que ele pudesse ser sustentável e que ele pudesse agregar valor através, já implantado no município, as salas de filetagem, né, que é a industrialização do peixe, e a absorção através do município, né, na parceria com os núcleos de pescador, para o consumo no próprio município desse pescado aqui. Mas, como tu bem disseste aqui, a questão principal hoje é fazer a repovoação da lagoa. Então, existe o período de defesa aqui em Santa Vitória, ele é respeitado do dia 1º de outubro até o dia 30 de janeiro, é o período de defesa, é o período da desova do peixe, em que o pescador ele não pode praticar a pesca, né? Nem para consumo próprio, nem para produção de comercial para venda, né? Mas nesse período aqui, que ele recebe esse auxílio, todo pescador cadastrado recebe auxílio, eu seria mais interessante uma parceria pública-privada, uma parceria maior, né, da instituição pública com o pescador e desenvolver projetos para a repovoação da lagoa, né? Fazer tanques para a criação de alevinos, né? Fazer uma parceria com os produtores rurais para fazer coleta desses alevinos já mais desenvolvidos na lavoura de arroz. Por quê? Porque no período em que se dá a desova do peixe nas nossas lagoas aqui, né, a maioria do pessoal, mesmo que não seja entendido de pesca, tem uma noção de que o peixe ele encosta na água mais rasa, no período mais quente, onde ele faz a desova, que é esse período que o pescador é impedido de pescar. Mas, concomitantemente com o momento em que o peixe encosta na água mais rasa para fazer a desova, é o momento que a gente começa o período de irrigação das lavouras de arroz, né? Então, a gente sabe que as leis ambientais elas determinam, através da FEPAM, que é o órgão que fiscaliza isso, que se tem uma tela, né, de controle nos sistemas de irrigação de até 1 centímetro, né, para proteção, para que o peixe não passe pelo sistema de irrigação e venha subir pela lavoura. Só que ele não sobe no tamanho adulto, porque não passa a tela é de 1 centímetro. Mas o alevino, a ova do peixe, ela passa. A bomba tem muita pressão, puxa água e acaba subindo. Então, há anos que eu venho observando isso nas lavouras, né, tenho visto o empenho de muitos produtores,
né, que se sensibilizam com essa situação de ver, às vezes, no esgotamento da lavoura, aquela quantidade de peixe, aquela quantidade de filhote de peixe que fica na lavoura ali. Alguns usam o tonel com água, botam funcionário para juntar e colocam, devolve de novo nas nascentes, né, nos nossos arroios aqui, para poder voltar esse peixe para a lagoa. Mas muito se perde e muitos acabam sendo abatidos por pássaro, né? Tem se multiplicado o maçarico, Santa Vitória, a marreca, que acaba consumindo esse peixe, que deveria voltar naturalmente para as nossas lagoas, para que o produtor, o pescador tivesse a possibilidade de ter esse pescado. Hoje as lavouras estão presumidas de pesca, hoje é muito pouco pescado hoje, o tamanho do nosso peixe ali é muito pequeno, em função de que isso tem prejudicado grandemente a nossa lagoa. Então acho que nós deveríamos focar num projeto de parceria pública-privada, investir no pescador e aproveitar esse período do defeso para que eles possam fazer, porque ninguém conhece mais a situação deles, a necessidade do que eles mesmos, mas precisa de amparo, precisa de investimento público, de aporte público, de parceria pública, de alguém formado tecnicamente nessa área para dar o auxílio e a gente fazer essa repovoação das lagoas. Perfeito, Humberto. Eu acho que a ideia de gestão pública, a ideia de visão pública é estar fomentando sempre, incentivando sempre a economia, né? De forma direta ou indireta, né? Através de parcerias. E aí tu fala de parceria público-privada, e eu gostaria de comentar aqui, já entrando na questão do produtor rural, né, Humberto? Eu fiquei impressionado nessas visitas que a gente faz com o desenvolvimento do pensamento do próprio produtor. Até ouso dizer aqui que o produtor rural hoje de Santa Vitória, na sua maioria, ele tá há alguns anos à frente do próprio município, né? O nível de tecnologia, o nível de pensamento, uma coisa que me surpreendeu enorme, assim, de forma enorme, que foi o nível de consciência ambiental. Ambiental, perfeito. Né, Humberto, que o produtor tem hoje, tem que estar aberto para a sociedade entender, né? É impressionante. Preocupado com a situação do pescador. Nós ouvimos juntos isso aí, né? Da boca de grandes produtores de Santa Vitória aqui, essa preocupação que nós temos debatendo aqui, que nós estamos colocando para a nossa sociedade aqui. De que eles têm esse entendimento, de que eles têm a consciência que precisam usar a água da lagoa, mas eles têm um dever também, junto com aqueles que sobrevivem da lagoa, de dar um respaldo. E aí eu vejo a oportunidade da parceria público-privada, a gente poder trabalhar, né, ter a presença do Executivo Municipal tendenciando, pontuando à frente desses projetos aqui, mas trazendo para dentro do projeto o produtor de arroz e trazendo o pescador junto, para que ele possa ter esse direito, essa oportunidade de restabelecer aquilo que é o seu ganha-pão, que é o seu pescado. Perfeito, né, Humberto? Essa questão da parceria público-privada, ela é importante a gente ressaltar ainda uma coisa que chama atenção muito nessas visitas que se fazem. Para mim tudo é novidade, a gente está aprendendo, né, Humberto? Sim. Tu lida nisso dia a dia e a nossa mente vai se abrindo no momento que vai se aprendendo as coisas, vivendo e absorvendo aquilo, né? Eu fiquei impressionado também como hoje o produtor rural é parceiro nas ações das agrovilas, nas ações dos vilarejos que se tem dentro do interior. A tal ponto, né, e aí que se não se tenha um tom de crítica, mas a ponto até da ineficiência do poder público, o produtor local hoje é muitas vezes a solução daquele povo. Muitas vezes é nele que a comunidade enxerga o saneamento básico que não chega, é nele que a comunidade às vezes enxerga a estrada que tem que ser feita, que o produtor, claro que com interesse mútuo, né, em cima da produção dele, mas também com essa questão, eu digo assim, o produtor hoje tem consciência social. Ele entende do valor do seu funcionário, assim como da comunidade, cuida da família do funcionário, né, a ponto de entrar com o seu maquinário, entrar com a sua estrutura para dentro do município, que é a agrovila, que é o vilarejo, né? Ô Jordano, nós temos a consciência, né? Por isso a gente já tem dito em alguns momentos pontuais que a gente não tem proposto uma política pela política, mas uma política de consciência, de conscientização. Nessa questão aqui, o município tem aproximadamente 900 quilômetros de estrada municipal, corredores vizinhal, que tem sido, que é obrigação, que é dever do município de cuidar dessas estradas. Mas é muita tarefa com a estrutura do tamanho do nosso município. Claro.
né, diante dos recursos financeiros que não são suficientes para poder atender todas as demandas, daí a necessidade da parceria público-privada. Mas eu te digo para ti, ô Jordano, que a maior parte das obras de infraestrutura das estradas e pontes dessas estradas vigiais aqui tem sido feita pelos produtores rurais. A única coisa que precisa do poder público é de chegar lá e fazer o projeto, determinar nas medidas que devem ser feitas, o que deve ser respeitado, mas toda vez que o produtor ele é convocado a se posicionar e a contribuir, e ajudar, ele contribui com combustível, contribui com a máquina de escavação, contribui com o trator, contribui com a grade, são todos parceiros, desde que haja transparência naquilo que está sendo feito. Então, quando o produtor, principalmente quando o produtor, ele vê no executivo, ele vê na liderança municipal essa idoneidade, essa transparência na aplicação daqueles recursos ali, com certeza eles se juntam, são parceiros. Eu te digo com conhecimento de causa, a maior parte da estruturação do estado do nosso município, do nosso interior aqui, são feitos por empresas particulares. Aí tu vai dizer assim, tá, mas é interesse próprio deles, é interesse, mas não é obrigação, não é dever. Eles já pagam um alto imposto sobre a produção que produzem, né, para poder ter esses aportes, para poder ter esse respaldo do município. Mas mesmo assim eles são parceiros. Então, quando o produtor olha e vê no executivo municipal essa possibilidade, essa porta aberta de parceria aqui, com certeza sai ganhando a comunidade toda, né? Isso é uma coisa importante, né, Humberto, de se ressaltar, porque o que nós vimos e conversamos com o produtor é uma queixa, muitas vezes, de que o poder público, se ele não for a fazer, pelo menos não atrapalha. Perfeito. Né? E a gente vê essa situação meio real, né? É uma questão de dificuldade, porque hoje em dia o excesso de burocracia, às vezes um preciosismo de quem fiscaliza, impede que o produtor ajude a comunidade. Né? Eu acho que é um posicionamento. Sim. De não produzir a política pelo resultado efetivo de trabalho, mas a política pela política. Esse capricho tem distanciado hoje a necessidade do município do auxílio do produtor. Perfeito. Então, quando o executivo ele consegue ver de uma forma diferente, né, e ele não atrapalha, como tu disseste aqui, o resultado ele é sempre satisfatório, ele é sempre melhor. Essa transparência que tu comenta também, né, Humberto, é importantíssima, porque maus exemplos acabam deixando o produtor ressabiado, né? Porque o que nós temos que a parceria público-privada ela vai amadurecer no momento em que os dois setores forem sérios, né? E que o poder público, principalmente, faça o exercício de se autoafirmar como um poder sério, responsável e transparente. Então, nós temos dois lados dentro da parceria público-privada que quem norteia, na verdade, é sempre o poder público. Porque mesmo que o produtor queira ali usurpar alguma coisa, o poder público tem o poder de dizer sim ou não. Eu digo assim, não existe meio honesto, né? Para ser honesto, para alguém se corromper, tem que haver o agente corruptor. Então, essa parceria público-privada, ela é o exercício dessas duas forças, né? Que se nós soubermos equalizar, temos um resultado enorme. E aí é uma coisa importante para nós comunicarmos e conversarmos com a comunidade. Por isso que nós aqui não prometemos nada. Estamos apontando soluções com o que temos. Nós não compramos máquina, nós não trouxemos dinheiro que não existe, aqui não se prometeu nada. O que nós estamos fazendo é um remanejamento e uma reorganização do sistema com as suas estruturas. Se reorganizarmos as peças e tivermos a responsabilidade de ter um poder público que entenda essa parceria, que entenda esse poder de poder mudar a realidade hoje, né, dessa conversa do produtor rural com essa parceria, nós mudamos uma realidade sem gastarmos um centavo a mais. Né? Mas isso passa, Jordano, quando tu forma a tua equipe de governo. Perfeito. Quando tu coloca pessoas que são reconhecidas na nossa comunidade por ter esse princípio de conduta, de caráter, de idoneidade com as coisas e de competência, de conhecimento de causa. Não pode inventar. Mas quando eu digo política pela política, é aquela política que tu quer alocar alguém numa função que não tem conhecimento de causa. Não domina aquela área e ele vai lá para fazer. Aí acaba não tendo uma concordância, uma aceitação da sociedade, né? E aí aquele ajuda que o município precisa, ele não recebe. Porque vê realmente que não é uma coisa técnica, uma coisa que vai produzir um efeito, um resultado efetivo
de benefício para quem está investindo. Então esse é o cuidado que tem que se ter, né, quando se tem a máquina na mão, quando se tem a responsabilidade, o compromisso com a sociedade de indicar pessoas qualificadas para cada função. Né? Porque quando tu fizer isso aí, tu está sinalizando de que realmente que tu está querendo aproximação, tu está querendo que os produtores realmente se juntem ao governo para poder fazer, porque sozinho não tem como fazer. É como tu disseste, a gente tem consciência hoje, né, de que todas as coisas que são necessárias não são possíveis de fazer porque os recursos não existem para isso aí. Então como é que tu consegue diminuir essa distância? Quando tu tem a proximidade com o produtor, quando tu consegue fazer a parceria pública-privada e ela realmente acontecer efetivamente na gestão. Sabe, Humberto, que isso é muito importante, porque leva a uma questão que a gente também comenta muito, que é a representatividade do poder público no local. Né? A gente vê hoje a administração pública, ela vai se centralizando a tal ponto que se distancia demais não só do produtor, mas daqueles que vivem da produção, que vivem nas suas agrovilas, dos vilarejos agrícolas, porque quando nós caminhamos com uma pessoa que nem, não é porque tu estás na minha frente, mas que tem, que eu me impressionei porque nós viemos voltando e tu sabia o nome de cada um de cada casa, né? E quando a gente vê alguém que pode ter esse tipo de acesso dentro da comunidade rural, nós sabemos que o poder público lá, se nós te dermos a ferramenta, se nós não tivermos vaidade suficiente para não te bloquear de nada, né? Se eu puder te dar, como gestor público, todos os subsídios para trabalhar, o poder público na tua figura e na figura daqueles que estarão juntos desse governo, terá o trânsito, né? Exatamente. Vai construir mais, vai fazer mais, vai oferecer mais. Isto, e estará lá, né? Porque hoje uma coisa que a gente vê muito o relato que passam para nós, da comunidade que lá vive, é que ela não se sente representada por uma figura que ela possa estar perto. Ela se sente muito só, né? Então o produtor está sozinho, né? O morador está sozinho, e a gente tem que chegar mais perto, né? Isso tu está pincelando um assunto aqui que tu tá grifando aquilo que eu já venho falando desde o início da nossa caminhada aqui, tenho cobrado de ti, tenho cobrado do companheiro Ico ali, que os modelos que antecederam até esse momento da seleção agora aqui, eles se multiplicaram e mantiveram a mesma forma de proceder. Ou seja, buscar o apoio, buscar as comunidades, né, pedir o voto e ganhar a oportunidade de fazer a gestão do município. Mas a partir do momento que sento na cadeira, há um distanciamento muito grande. Não chego mais próximo dessas pessoas, não ouvem mais. Então, toda vez que não tiver diálogo e toda vez que houver um distanciamento entre aquele que precisa e aquele que tem o poder, que tem a caneta na mão para decidir, estiver distante, vai ser muito mais difícil de conseguir construir, de atingir os objetivos, de atender a demanda dessas pessoas. Então, hoje é isso que nós estamos conversando aqui e que a gente tem colocado, que eu tenho cobrado de ti, que não seja somente agora, que a gente consiga fazer diferente. A nossa proposta hoje é de... Não estamos oferecendo aquilo que nós não temos na mão, mas a nossa presença, de ser parceiro, né, de chegar lá e buscar o apoio agora, de buscar o voto agora, mas no período em que nós estivermos gestionando o município aqui, de nós nos fazer presente em todo o segmento da nossa sociedade, em toda ela, desde do grande produtor ao médio produtor, ao pequeno produtor lá, ele receber a presença do executivo, de ele saber que ele está sendo valorizado, que ele está sendo respeitado, né, e que aquele voto que ele deu de confiança e de apoio lá, ele vai ter um retorno lá na frente lá. Não vamos ter solução para todas as questões. Sim. Nós vamos voltar nos lugares e dizer, olha, eu voltei e te apoiei, né? E agora nós estamos passando por essa situação aqui. Algumas coisas nós não vamos ter, mas nós vamos ter a humildade e a hombridade de chegar lá e dizer, olha, realmente isso aqui nós não podemos fazer, mas vamos construir num outro momento, vamos buscar a parceria fora, né? Porque a gente está falando muito do produtor local aqui, né? Mas tem os deputados, né? Que a gente pode buscar recurso fora aqui, né? Buscar divulgar o projeto do nosso município aqui, levar as demandas do nosso município aí, para que a gente possa atender essas questões que foram nos cobradas agora nessa caminhada aí. É uma caminhada. Estão sendo cobradas, né? Que é uma caminhada, né? É uma caminhada. Esse interior nosso é enorme, né, Humberto? E carente, precisa de atenção. Carente. Né? Nós temos hoje, se nós formos fazer hoje, e aí entrando mais na parte urbana do interior, vamos dizer assim, que são as agrovilas, nós vimos uma realidade de 2020, né, onde o campo está cada vez mais tecnológico. Nós vemos onde onde o cidadão hoje tem acesso
ao celular, acesso às tecnologias, mas não existe 3 coisas fundamentais hoje. Hoje não existe 3 coisas fundamentais: água, luz e esgoto. Então, nós temos que começar do zero, né, Humberto? E aqui, mais uma vez, tomando todo o cuidado para não fazer a crítica pela crítica. Exato. Nós estamos dando o diagnóstico do que estamos enxergando para a comunidade entender por onde que nós temos que começar. Mas hoje nós temos uma comunidade rural que não tem água, esgoto e luz, né? A água, né? Nós tivemos um relato de um pescador que voltou da lagoa e o casal nos comentou que passou 7 dias depois de trabalhar, porque ele estava trabalhando. Ele não estava lá por nada, ele não está fazendo nada, ele não está roubando, ele não está vivendo às custas do governo, ele está trabalhando, gerando o produto dele na pesca. Aí ele volta e passa 7 dias tomando banho de bacia, porque a água não chega na casa dele. Nós temos que nos sensibilizar, agora tem que chegar lá para ouvir isso e se sensibilizar, né, Humberto? Alguém me corrigiu outro dia quando eu fiz uma postagem, um vídeo aqui, e falei a palavra perplexo, né? Mas eu posso não ter expressado a palavra de maneira correta, mas o sentido da palavra eu tenho certeza que quem estava do outro lado lá pôde entender perfeitamente. E isso foi o que eu senti quando eu cheguei lá nessa agrovila lá. E o principal foi quando eu vi o relato da cidadã que pegou e teve a oportunidade de falar com o líder do Executivo Municipal e questionar: olha, nós estamos nessa situação aqui, não é de agora, nós estamos nessa situação aqui há 4 anos. 4 anos. E o senhor vem agora e diz que o senhor não tem conhecimento, que o senhor não sabe. Então isso aí é uma situação que deixa a gente realmente em perplexidade. Não tem outra forma de expressar. Ainda que a palavra não saia corretamente, mas o sentido ele é entendível, é perfeito. E isso, né, Humberto, é importante entender, porque a máquina pública ela tem que entender que qual o tamanho dos seus braços para poder pedir ajuda ao produtor rural nessa parceria, né, que a gente tanto fala, né, parceria público-privada, que hoje é até prevista em lei. Desde 2007 existe uma lei no município que prevê a parceria público-privada, ou seja, se legaliza aquilo que antes era uma parceria comum, né? E nós vimos uma realidade rural hoje, que se não for a tecnologia do campo, mas nos vilarejos, uma realidade que vai se deteriorando com o passar do tempo. E entrando nessa questão, mas acho que voltando para a questão rural e voltando para a questão da tecnologia no campo, uma coisa que eu sempre te ouvi comentar, e é uma coisa que me chamou a atenção, é a questão da adaptação hoje da mão de obra qualificada. Né, Humberto? É uma coisa que tu vem batendo bastante nisso, vem nos cobrando disso, que isso esteja dentro e está dentro do nosso plano de governo, a mão de obra qualificada para se adaptar hoje essa mão de obra ao produtor rural. O produtor rural hoje ele produz emprego, mas muitas vezes essa fuga do emprego, esse emprego vai para alguém que não está no município, porque quem está no município muitas vezes não está preparado para essa tecnologia. E hoje a gente está tendo uma migração do emprego rural, né? Muitas vezes a gente diz assim, mas hoje uma ceifa substitui não sei quantos funcionários, né, que antes colhiam o arroz na mão, mas hoje também essa ceifa tem que ser dirigida para alguém que entende, tem que ser mantida por um mecânico que entenda, e que talvez aquele salário vai ser muito maior do que seria se ele não tivesse a qualificação e tivesse ainda na questão manual. Então a gente vai ter que entender que a qualificação do emprego, e aí tu é um defensor disso, depois vou te deixar falar, até eu acho que a gente vai fazer um intervalinho e a gente entra nesse assunto, mas a qualificação da mão de obra rural, para que a gente possa trazer esse jovem hoje que está aí, e até quem está se adaptando ao mercado de trabalho com um pouco mais de idade, possa se adaptar, possa se incluir dentro e ter melhores salários, melhores até qualidade de trabalho, né? Mas para isso a gente faz um intervalinho rápido aqui para tomar uma aguinha e após o intervalo a gente segue o comentário e vamos responder algumas perguntas de você, cidadão. Obrigado, pessoal, por assistirem. Já voltamos. Obrigado. Trabalhismo é a marca registrada, número 12 todos podem confiar.
Desenvolvimento para o campo e para a cidade, a educação para o futuro melhorar, a esperança nas futuras gerações, saúde e paz com amor em nossos lares. Junto ao mergulhão gaúcho, novo azeitona, formamos a união por dias melhores. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com unidade o eu vira nós. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade o eu vira nós. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade o eu vira nós. O trabalhismo é a marca registrada, número 12 todos podem confiar. Desenvolvimento para o campo e para a cidade, a educação para o futuro melhorar, a esperança nas futuras gerações, saúde e paz com amor em nossos lares. Junto ao mergulhão gaúcho, novo azeitona, formamos a união por dias melhores. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade o eu vira nós. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade o eu vira nós. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico. Bom, voltamos então, após o intervalinho rápido. E me surpreendeu, né, Humberto? Nós vamos procurar por pergunta, não tem muito, né? Isso é um bom sinal. Sinal de que as dúvidas vão sendo saciadas na nossa conversa, né? Isso é uma coisa importante. Mas nós tínhamos antes do intervalo comentado um pouquinho sobre a qualificação e mão de obra qualificada no campo, né? Essa é uma questão já que desde do momento em que eu me candidatei na eleição retrasada, eu já tinha como uma proposta, né, um município agrícola como o nosso e não temos nenhuma escola com formação média, né, e formação técnica. Então toda a nossa demanda de técnico para a nossa lavoura aqui, ela vem de fora, vem do KVG de Pelotas, vem de Canguçu, São Lourenço, vem de fora porque não é produzido aqui. Mas a questão principal hoje é a questão das máquinas, né? Hoje houve uma evolução muito grande no campo e a tecnologia hoje ela está em todo equipamento que é usado no campo. E aquela mão de obra que nós tínhamos mais antiga, aquela mão de obra que hoje o funcionário está na casa dos 55, 60 anos, já está encerrando sua atividade na lavoura, né? que era um maquinário mais simples, né? Esse funcionário ele já está saindo naturalmente do mercado porque ele não consegue mais conviver com esse tipo de máquina. Então hoje precisa de jovem, e jovem para operar essas máquinas, ele precisa de formação.
Então a gente precisa investir no município hoje nessa questão aqui. Ó. Na década de 80, grupos aí como a Mirim, o Joaquim Oliveira, trazia muito esse tipo de curso para formação profissional nas granjas, né? Então formaram muitos desses que chegaram aí há 55, 60 anos trabalhando aqui, vinham com a formação lá de trás, lá daquele período que foi investido. Mas lá para cá não se fez mais nada disso aí. Então muita tecnologia hoje e não tem ninguém preparado para poder dar conta dessa tecnologia. Então é uma porta de oportunidade, é uma porta de trabalho muito boa, que remunera bem hoje, porque uma pessopessoa que opera uma máquina dessa aí, né, e consegue fazer com que ela dê o retorno, né, para o seu proprietário ali, tem a condição de ter um salário, com certeza um salário digno, um salário de acordo com com aquela função que a pessoa vai estar fazendo. Mas para isso ela precisa ter instrução. Então a gente precisa focar nisso aí, nessa questão aqui, e continua sendo público e privado. Precisa de uma ação do executivo, né, porque vai tirar muito jovem da rua aqui, jovem que escolheu uma outra profissão para estudar, e hoje o mercado de trabalho não oferece essa oportunidade para ele. Mas o campo está pedindo, o campo está gerando essa condição aqui, e com certeza tem condição de ter um bom ganho operando uma máquina dessas. Tirar a estigma, né, Humberto, de que o trabalho no campo é aquele trabalho rústico, aquele trabalho, né, de quem não tinha estudo. Hoje é muito pelo contrário. Hoje tem que estudar para estar no campo. Exato, hoje é GPS, é piloto automático, é tratores gabinados com alta tecnologia, ar-condicionado, com som, alguns com frigobar dentro, com tudo. Então é outra dinâmica, é uma outra proposta de trabalho. E é uma proposta de trabalho que hoje ela está deficitária, precisa de mão de obra, precisa de qualidade para que essa ferramenta te dê resultado de produção e para que tu não tenha custo de manutenção muito alto, né? Claro. Porque é muito investimento, são de valores muito altos e precisa que a pessoa que esteja operando tenha conhecimento para poder dominar a operação da máquina. Hoje, mais uma vez, a gente comenta que a base do progresso do nosso município passa pelo trabalho e pela educação. E a educação é a base de tudo, e o nosso grupo que comenta muito sobre trabalharmos muito forte para voltarmos a ter as escolas de 2 turnos, né? Que a gente possa ter a escola integral. O turno que nós buscamos para a escola integral contempla também a qualificação técnica, né? Perfeito. Que a gente possa ter a base estudantil de um jovem e que ele, normal, né, desde o fundamental ao médio, mas que ele possa, através do ensino médio, também ir se qualificando. Aprender em técnicas agrícolas, né? Perfeito. E isso vai vai criando uma rede de consequências positivas que num dinamismo, num tamanho que a gente até às vezes não compreende. Porque ao mesmo tempo que o jovem está estudando, está se qualificando e ele está saindo da rua, está saindo da ociosidade que tanto lhe faz mal, a gente começa a falar também na diminuição da drogadição, na diminuição da violência, na qualidade de vida do cidadão. Ele começa também a produzir, a recolher recursos. Complementação de renda familiar. Perfeito. E através dessa complementação ele consegue estimular o comércio local também. Então é uma rede que se cria através da simples qualificação. A roda gira. Roda gira. Perfeito. E por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos cercados das melhores pessoas possíveis. Tenho a certeza absoluta e cada vez mais me fundamento disso, de que estamos no rumo certo, estamos com os pensamentos equalizados de um bem comum para a comunidade e que podemos dar para aqueles que têm a capacitação, que têm a autonomia, que conhece de verdade a realidade do produtor rural, todas as condições possíveis. E não o produtor de grande porte, mas todo o tipo de produtor rural, desde o pequeno ao médio, que a gente possa ter aqui o estímulo da produção local, de produtos coloniais, de produtos que são locais, que a gente possa retornar às feiras agrícolas cada vez mais fortes, às feiras de artesanato cada vez mais fortes, como era a MAPEM, como é as feiras agrícolas que ainda existem, mas que elas possam ser cada vez mais fortes. É ali que se gera os negócios e a produção, e que a gente possa estimular que o nosso munícipe produza e consuma aqui dentro. E assim como tu diz, né, Humberto, a roda vai girando, a economia vai aumentando e o progresso do nosso município vai se dando.
Nós temos ferramentas necessárias, nós temos as ferramentas, temos que só saber usá-las. Então, já antes de mais nada, eu gostaria de dar um grande abraço para o nosso querido companheiro Ico, que está nos assistindo, não se faz presente aqui, mas está em nossos pensamentos aqui. Um abraço, Ico, tem sido uma enorme honra te acompanhar, tenho certeza que o Humberto pensa assim também, né, Humberto? Da mesma forma. Um homem também com os pés no chão, que tem caminhado conosco, tem participado disso. E muito obrigado, Humberto, por estar do meu lado, muito obrigado por a gente estar caminhando junto. Tem sido assim, ó, é uma grande alegria que o que a política me trouxe, poder te conhecer e ir te conhecendo cada vez mais. Obrigado pela honra. Eu que agradeço também a oportunidade aqui, me sinto honrado em poder estar contribuindo com você dessa mesma forma aqui e quero reforçar aqui que 12 é o nosso número e Jordano e Ico eu recomendo e aprovo. Muito obrigado, pessoal. Uma excelente noite, um ótimo fim de semana. O trabalhismo é a marca registrada. Número 12, todos podem confiar. Desenvolvimento para o campo e para a cidade. A educação para o futuro melhorar. A esperança nas futuras gerações. Saúde e paz, com amor em nossos lares. Junto ao mergulhão gaúcho, novo azeitona, formamos a união por dias melhores. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade eu vira nós. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade o eu vira nós. 12 é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. Doze é Jordano e Ico, cantamos em uma só voz. 12 é Jordano e Ico, com humildade eu vira nós. O trabalhismo é a marca registrada. Número 12, todos podem confiar. Desenvolvimento para o campo e para a cidade. A educação para o futuro